eu comecei a perceber durante essas pesquisas e estudos muitos processos relacionados à falta de conversa e de entendimento sobre pessoas não brancas, né? Então, a gente passa por muita coisa de tecnologia, startups, com aquele perfil de Vale do Silício, que a gente sabe que é uma área que também não tem muitas pessoas de outras etnias, né? Quando a gente começa a se aprofundar na área de UX, a gente chega em muitos problemas desses. E a gente, sendo também a pessoa que está do outro lado, que tem um produto que não funciona por causa da sua pele, você começa a falar, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos! Olá, comunidade! É com uma enorme satisfação que vos apresento a convidada de hoje. Sabem aquele tipo de pessoa que, quando pensamos que já atingiu um patamar sólido e se manterá nesse caminho, surpreende-nos com uma reviravolta de 360 graus? Pois é, esta é a Tainá Salomão, uma profissional que, ao longo dos seus 15 anos de carreira, construiu uma trajetória multifacetada e repleta de realizações. Ao longo da sua jornada profissional, a Tainá percorreu diversas áreas, desde eventos na Marinha até ao setor cultural, que a permitiu percorrer o Brasil de norte a sul para montar e formar equipas. Além disso, ela fundou a sua própria empresa, dedicando-se à gestão das redes sociais e à visibilidade de diversos artistas da comunidade negra. Como se não bastasse, em 2020 decidiu redefinir a sua carreira e regressar aos estudos. Movida pela mentoria da Nina Silva do movimento Black Money, a Tainá foi aconselhada a explorar o mundo do User Experience, mais conhecido por UX, e graças a movimentos como Pretux, que tem como objetivo potencializar a inserção de pessoas negras no mercado de trabalho em UX Design, e da iniciativa UX para Minas Pretas, que, nas palavras da CEO Karen Santos, tem como objetivo apresentar mulheres negras ao mercado de UX e de tecnologia. Através destas iniciativas, a Tainá teve acesso a uma formação em UX, além da valiosa rede de mentores, que a empoderaram com conhecimento, experiência e muita representatividade, preparando-a para o seu relançamento no mercado profissional em 2021. Desde então, a Tainá transformou o seu propósito de vida numa vantagem para as empresas, auxiliando-as a compreender inúmeras vantagens da diversidade e inclusão nos negócios. É incrível, não é? Filha de mãe e pai negros, ambos brasileiros, a Tainá cresceu no Rio de Janeiro. Formou-se em jornalismo, assim como em marketing, administração e negócios e UX design, entre outras áreas. Hoje, ela atua como UX researcher e oradora, onde utiliza o seu conhecimento e experiência das várias áreas que agrega para abordar o impacto do antirracismo no design, além de desempenhar um papel fundamental de UX researcher. No episódio de hoje, vamos explorar a trajetória profissional da Tainá, mergulhar nos momentos marcantes da sua carreira, no ponto de viragem em direção ao mundo do UX design e na sua atuação com a diversidade e inclusão. Vamos também ter a oportunidade de conhecer os espaços seguros que a nutrem e empoderam, assim como os valiosos insights que ela tem para partilhar. É com imenso prazer que eu digo olá, Tainá, e muito bem-vinda! Olá, obrigado por essa introdução maravilhosa. Já resumiu bastante dessa história longa, né? Longa e interessante, eu diria. Muito interessante, sabes? E eu estou mesmo muito contente por te ter aqui. Mas claro, apesar deste resumo que eu acho que é assim muito modesto face àquilo que é a tua experiência, diz-me, como é que nas tuas palavras e ao dia de hoje e com a experiência que tu já tens, tu te vês e descreves como profissional? O que é que nos dirias? Olha, atualmente eu me vejo como uma profissional já mais experiente, vamos dizer assim, né? Porque com essa tanto de coisas que eu já fiz, de mercados diferentes que eu passei, eu fui mudando de carreira, mas a experiência que a gente ganha de mercado profissional, a gente leva independente do que a gente esteja fazendo, né? Então, isso me trouxe muita bagagem, muita base para agora, quando eu estou
trabalhando com pesquisa, ter conteúdo, ter material, ter conhecimento de áreas diferentes e de pessoas diferentes, né? Então, com o UX, que tem essa visão de foco na pessoa, no cliente, né, em quem vai usar o produto, a gente precisa ter esse entendimento de diversidade de pessoas e de locais e de ambientes. Então, eu acho que hoje eu sou uma profissional que traz toda essa bagagem por ter passado por tantas coisas que influencia muito, sabe? Me ajuda muito na carreira que eu estou atualmente e eu me vejo já uma pessoa mais firme, que já acredita no que eu estou fazendo, então já passei daquele período de ter muita insegurança, de será que é isso mesmo? De, eu preciso que alguém valide isso aqui para mim, para eu ter certeza que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou fazendo a coisa certa. Então, eu acho que foram coisas que eu vim trazendo e hoje em dia eu já me vejo mais calma um pouco, vamos dizer assim, para atuar, para me posicionar como profissional. E é bom ouvir-te falar assim e também olhar para a tua cara enquanto tu falas, porque dá para ver que tu estás a olhar para trás mesmo, que estás a reviver aqui alguns momentos. E enquanto falavas e dizias que passaste aqui por algumas questões, não é? Que questões foram estas? Que isto olhando para a Tainá, que lá no início começou, não é? Que tinha aqueles sonhos todos do que é entrar no mercado de trabalho, do que é trilhar o seu caminho enquanto profissional. Quais é que achas que foram aqueles momentos mais desafiantes da tua carreira, mas que também ao mesmo tempo te impulsionaram a fazer esta virada de chave? Fala-nos um bocadinho disto. Eu acho que o primeiro momento ali, né, quando você tem que definir o que você vai estudar na faculdade, que aí tem aquela pressão de ser a sua profissão para o resto da vida, né? Então você com, sei lá, 17, 16 anos, tendo que escolher uma coisa que você vai fazer para o resto da vida. E eu parei naquele momento e falei, gente, mas eu só tenho 16 anos, eu tenho que realmente fazer isso pro resto da vida? E tinha esse pensamento de não, a sua carreira, você não vai ficar pulando para lá e para cá, fazendo mil coisas, você tem que fazer aquilo ali. E aí, na época, eu tinha pensado em fazer algo na área de tecnologia, mas era uma área muito recente, muito que as pessoas não sabiam o que que ia dar, o que que era, o que que não era, mas que eu já me interessava. Mas aí falei, acho que não, não vou nesse caminho. Fui para o jornalismo. Eu falava, não, eu sou uma pessoa, eu escrevo bem, eu me comunico bem, então vou para essa área, vou ser jornalista e tudo bem. Fui, fiz meu curso, finalizei, assim, sou apaixonada pelo que eu fiz, não me arrependo, mas acabou que eu nunca atuei diretamente como jornalista, porque dentro da faculdade já surgiram outras matérias, outras disciplinas, e uma foi a produção de eventos. Quando eu cheguei na produção de eventos, que tinha muita conexão com a comunicação, mais para o marketing do que para o jornalismo nessa época, eu me encantei, e aí eu consegui um estágio nessa área, eu falei, nossa, eu gostei disso aqui. Então eu já saí da faculdade atuando com produção e fiquei ali quase 10 anos nessa, né? Entre uma empresa e outra, foram quase 10 anos. Então, gostava muito, assim, dessa coisa de atuar, você trabalhar para gerar felicidade para as pessoas, né? Então, um evento que eu fazia anualmente, que eu ficava muito feliz, era carnaval. Trabalhava que nem uma louca, assim, trabalhava 2, 3 dias quase que sem dormir para poder deixar tudo montado, equipado, mas você perceber a conexão com as pessoas e a alegria daquele momento ali é incrível, assim, né? Então faz valer a pena o não dormir na véspera, ficar montado com aquilo tudo. E aí, só que chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Então, eu fui dessa área, depois eu fui trabalhar numa empresa que eu viajava pelo país fazendo montagens de equipe, de filiais, de processos. Então, eu ficava 5 dias em casa, 20 dias fora, 5 dias em casa, 15 dias fora. Era enlouquecedor. E assim, o fora era, eu saía, eu moro no sudeste, né, do país, o Brasil é gigante, então eu moro no sudeste, aí eu ia para o norte, do norte eu voltava para outra cidade no sudeste, aí eu vinha em casa, aí eu ia para o centro-oeste, aí eu ia no sul, e era assim, sabe? Não era que eu ficava viajando aqui pertinho de casa, eu ia fazendo conexões. Teve uma época
que foi durante a Copa do Mundo, de eu pegar um voo, né, sair do Rio de Janeiro e ia para Rondônia, que é outro estado no norte, e fazer 4 conexões, levar quase 10 horas para chegar de avião, porque tinha que fazer 4 conexões por causa do fluxo da Copa do Mundo, então todas as rotas estavam trocadas. Eu falei: "Gente, chega, né, não dá mais, eu preciso ter saúde, paz e viver". Então, nessa época, eu tive muitos problemas de saúde relacionados a estresse. Então, eu tive alopécia por estresse, engordei muito, eu tinha dificuldades no sono, porque o Brasil, com esse tamanho todo, a gente tinha áreas que estavam com 3 horas de fuso horário em relação ao meu horário. Então, todo mundo parava de trabalhar tipo 9 da noite, eu ficava até meia-noite, e aí no dia seguinte eu tinha que estar às 7 da manhã, porque eu estava trabalhando remotamente numa cidade que estava no mesmo fuso que eu. Então, era muito complicado. E aí, quando eu saí dessa empresa, a empresa foi numa fase que tiveram vários cortes e tal, saiu uma equipe inteira, eu saí junto e eu falei: "Não sei, não quero mais essa correria, vamos pensar em outra coisa". E aí foi quando eu decidi abrir o meu próprio negócio, trabalhar com marketing, e aí foi quando eu comecei a conectar a minha história com o meu trabalho. Então, quando eu abri essa agência, eu falo agência, mas era eu sozinha fazendo tudo. Eu falei: "Tá bom, então vamos tentar focar em negócios negros, de pessoas negras, voltados para pessoas negras". A área da cultura é uma área que eu amo, que eu sou apaixonada e, assim, né, desde sempre, acho que muita influência dos meus pais, por eles serem da cultura. Minha mãe é musicista, meu pai tem a profissão dele, mas foi bailarino por um grande tempo, então a cultura sempre esteve aqui comigo, né. Então eu falei: "Vou tentar". Fiquei 6 anos vivendo nessa ideia, assim, sabe. É suado. Eu falo que hoje em dia, para eu abrir um negócio, só se eu já tiver, assim, com investimento, condições de ter uma equipe, abrir sozinha, não sei se eu encararia outra vez, mas foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional e de entendimento sobre quem eu sou nessa história, qual é o meu propósito, o que que eu estou fazendo, o que que eu quero fazer. E aí, em 2019, veio essa mentoria com a Nina Silva, ela deu esse start para mim. Tainá, já ouviu falar em UX? Eu acho que talvez você se interesse, vamos lá, tem um curso aqui disponível pelo movimento, então vai lá, conhece, vê se é isso. Eu gostei, falei: "Nossa, área interessante, mas eu estou bem aqui no meu marketing, está tudo certo, agora eu consegui me estabilizar, tenho os meus clientes". Aí 2020, né, veio pandemia, que foi aquele caos global. E aí, como eu trabalhava muito com arte, a arte foi a primeira área que parou, né, por causa de aglomerações, e com isso as pessoas ficaram sem verba. E aí uma das coisas que foram cortando foi redes sociais, marketing digital. E aí eu falei: "E agora, né? Acabou minha carreira". Mas aí eu já estava nessa questão dos estudos de UX. E aí foi a hora que eu falei: "Então tá bom, vou me dedicar, vou fazer essa virada, vou aproveitar esses 40 dias", que a gente acreditou que seriam 40 dias de quarentena. E aí nessa passei o ano de 2020 todo estudando, né, em casa, todas as restrições. E aí em 2021. Antes de irmos para aí, porque tu falaste aqui de questões que me deixaram assim um bocadinho. Fiquei aqui com o pulga atrás da orelha com vontade de aprofundar e saber mais. Diga. Imagina, tu falaste que quando decidiste dar esta virada de chave, não é? E de dizer, não, eu vou montar o meu próprio negócio e focaste especialmente na comunidade negra, não é? E disseste que foi uma altura que tu pudeste não só olhar para ti, na tua trajetória, refletir um bocadinho e de fazer esta ligação, não é? Trabalhar com um ramo. Isto faz-me pensar no teu trabalho que tu tinhas, ou seja, de viajar do norte a sul do país, não é? Desta forma tão intensa, a montar equipas. Tu não trabalhavas com profissionais negros, não vias esta diversidade. O que é que te fez depois querer focar-te num ramo da diversidade tão específico, não é? Tem a ver com o que foste fazendo. Eu quero explorar um bocadinho mais isso. Nesse período de produção, eu trabalhei com 2 ramos que, pelo menos aqui no Brasil, tem pouquíssimas pessoas negras, né, a área militar e a área de medicina. Então foram 2 grupos que eu passei e que eu não via muitas pessoas negras, eram pouquíssimas, raríssimas, e quando a gente encontrava, estavam ali na posição de serviço, né, dificilmente nessa área de medicina a gente encontrava
eram muito raros os médicos, os profissionais negros. Então, na nossa equipe de medicina, a gente não tinha. Agora, na parte de alunos, eram pouquíssimos, dependia da região que a gente tivesse. Na área militar, a mesma coisa. Então, eu lembro de uma vez quando eu trabalhava na área militar que eu cheguei a conversar com uma mulher negra, que ela era comandante, e ela falava isso, sabe? Quando ela entrou, ela foi da primeira turma de mulheres, e ela falava, só tinha eu. Depois chegou mais uma de outra região que foi posicionada para ficar na mesma área que eu, e eu tinha minhas dificuldades, e eu não conseguia me posicionar. E aí eu fui começando a perceber assim também. Então, dentro desses dois processos, né, desses dois mundos, eu passei por questões do tipo um chefe que pedia para amanhã tem uma situação importante, elegante, então vem arrumadinha com o cabelo escovado. E aí eu ficar assim, mas por quê? Meu cabelo não é arrumado, eu não sou bonita dessa forma, e eu me achava muito bem da forma que eu usava. Eu tinha um cabelo comprido e usava ele mais cacheado, né, já com química e tal, mas cacheado, não alisava. E aí ele batia nessa, vem amanhã arrumadinha com o cabelo escovado. E eu ficava, por quê, né? O que está acontecendo? Eu muito nova ali, demorei para processar, e aí quando eu fui conversar com a minha mãe, falei, mãe, ele falou isso, o que você acha? Ela falou, o que você acha? O que você entendeu dessa história? Eu falei, eu não gostei. Ela falou, então tá. Também de passar por outras regiões do país e a pessoa vir tocar em mim, passar a mão no meu braço, falar, desculpa, é porque eu nunca vi uma pessoa da sua cor. Então, como, né, que você mora no Brasil, que tem 54% da população negra, você fala que nunca viu uma pessoa negra, um adulto, né, fala que nunca viu uma pessoa negra. Então, essas coisas foram me incomodando, né? A gente começa a falar, cara, tem alguma coisa errada. Por que que eu estou num lugar que as pessoas não entendem? Já passei por clientes que não falavam comigo. Falava com a pessoa que era minha par e não falava comigo. Quando a pessoa não estava, eu falava, ela não está, o senhor quer resolver comigo? Não, não, eu espero ela voltar. Eu venho aqui outro dia, mas não quero falar com você, sabe? E aí vai dando aquele incômodo, desconforto, fala, não preciso mais passar por isso. Fora processos seletivos também, né? Então, já passei por processo seletivo da pessoa do RH, eu super arrumada, roupa social, e a pessoa fala assim, é porque o nosso era uma dinâmica em grupo, né? E ela falava, porque a nossa empresa preza pela diversidade, não, mas como a gente está contratando, terceirizando, o cliente pediu pessoa mais padrão e olha para você assim, né? Me olhou e eu fiquei, o que que ela quer dizer com isso? Porque se ela Exato. quer dizer alguma coisa, ela vai ter que dizer, porque eu não vou ficar. Ela falou, e aí, se alguém não tiver, achar que não está no perfil, pode ficar à vontade para se retirar. E ali eu continuei e participei de todo o processo, e eram etapas eliminatórias todas no mesmo dia. A gente chegou 9 da manhã e foi até 5 da tarde, cansativo. Falei, mas ela vai ter que justificar a minha eliminação, porque todas as dinâmicas que ela colocou eu sei cumprir. E eu fui até o final, até a última etapa. Lógico, não fui chamada para a vaga porque eu não era o padrão que eles esperavam, mas eu quis mostrar que eu era capaz de assumir aquela vaga, que eu não ia assumir por um preconceito dela ou do cliente dela, de quem fosse, sabe? Exato. Então, tudo isso, né, vai acumulando, e aí quando eu tive a oportunidade de ter um negócio próprio, eu falei, não, vou investir no que é importante para mim, né? Não dava mais. Isso é muito bom de ouvir. E faz muito sentido, e é engraçado porque, e nós também já comentámos um bocado isto, que este tipo de experiências que para as pessoas, entre aspas, padrão, Uhum, são questões que as pessoas às vezes, se formos nós a comentar, e como nós partilhamos em off, elas não percebem, mas agora estavas a pontuar estas situações específicas e eu pensei, sim, revi-me em algumas delas e compreendo bem este desconforto que tu dizes, não é? Não soa bem, não é? Isto não deixa aqui aquele sentimento de algo não está bem. E porquê? Mas fiquei mesmo também contente de ouvir que aí está, quando ela te deu aquele convite para sair no processo seletivo, tu disseste não, eu vou até ao fim, agora eu vou até ao fim. Porque também acho que é uma forma de nós também marcarmos posição e nos posicionarmos e dizermos calma, isto aqui não é correto. Por isso é bom de ouvir. Mas também tu tens algo que eu acho que é muito teu. Eu pensei que tu tinhas parado de estudar, mas o que eu pude perceber daquilo que nos foste dizendo é que tu foste estudando ao longo da tua vida, tu nunca paraste, na verdade. Tanto que até quando uhum, a própria Nina te disse, não,
se calhar tu devias explorar aqui esta área do UX design. Tu disseste, se calhar não, mas não, mesmo assim continuaste, mas mesmo assim foste e estudaste. Como é que foi esta tua entrada? Como é que foi, depois de tantos anos, mudares completamente de área, não é? Porque o UX é algo completamente diferente. E já agora, o que é o UX, não é? Porque ouvimos tanto falar, mas nas tuas palavras enquanto profissional, o que é e como é que foi esta tua entrada mesmo para chegares e teres acesso a estes estudos? Como é que foi a tua experiência? Porque sabemos que para pessoas como nós fazer este ponto de viragem não é fácil, porque envolve questões económicas. Sabemos que o mercado de trabalho também nem sempre dá oportunidades a pessoas que mudam de carreira, não é? Vê sempre com uma certa desconfiança. Como é que foi para ti? Foi isso, eu fui fazer a mentoria com a Nina, pensando em desenvolver a minha agência, né, continuar no marketing, e aí ela trouxe essa posição que ela achou que teria a ver com o meu perfil. Então, eu sempre tive essa coisa de eu gosto de estudar, eu gosto de aprender coisas novas, mas, lógico, né, tendo um objetivo, tendo um foco. Então, eu estava sempre ali desenvolvendo no marketing, fiz uma pós-graduação em marketing digital focada. Falei, não, vamos falar tecnicamente para ter embasamento. E eu acho que eu sempre tive muito essa preocupação de, eu preciso provar que eu sei fazer aquilo ali que eu estou dizendo que eu sei. Então eu buscava muito esse certificado oficial. Então eu ia para fazer cursos que tivessem certificado, porque se alguém perguntasse, onde que você estudou isso? Nessa instituição aqui. Como é que você sabe sobre isso? Porque eu estudei com essa pessoa aqui, porque eu fiz essa, e ter as comprovações, sabe? Sempre tive muito essa preocupação. Então, quando ela falou de UX, eu falei, eu não sei nem por onde começar, eu não sei o que que é isso. E ela falou, não, tem um curso aqui em São Paulo que a gente tem acesso a algumas bolsas, eu sei da sua condição financeira atual, a gente já conversou sobre isso, então tem umas bolsas que você quer. Só que é em São Paulo, é outro estado, né? E aí eu falei, não, eu dou meu jeito, porque passagem eu consigo, e era assim, era todo sábado. Então eu tinha, o que acontece, né? A agência era a minha atividade principal, era o que eu gostava de fazer, era a realização de um sonho, mas não pagava todas as minhas contas. Então eu tinha atividade como professora numa instituição que eu dava aula para jovem aprendiz, que é aquele processo inicial de formação de jovens para o mercado de trabalho. Então eu tinha essas minhas atividades de segunda a sexta. Aí eu saía daqui do Rio no ônibus de meia-noite. Aí são 6 horas de viagem até a outra cidade. Chegava lá às 6 da manhã, estudava de 9 às 5, 9 às 6, não me lembro mais, acho que era 9 às 6. O pessoal sempre ia para um barzinho do lado, eu ficava lá no barzinho só fazendo companhia para pegar o ônibus de meia-noite e voltar para o Rio de Janeiro, chegar às 6 da manhã de domingo. Uau, uau. E foram 5 semanas assim. Eu falei, gente, eu vou morrer de cansaço. Sobrevivi, assim, com a olheira batendo aqui, sim, mas foi o start que eu precisava para entender o que que era esse mercado, o que que acontecia, o que que movimentava a partir disso. E ali eu conheci muita gente, né? Então foi uma forma de falar, nossa, esse mercado é legal, tem futuro, tem caminho. E aí eu entrei no meu processo individual, que era, eu já tenho 30 anos, eu vou mudar de carreira aos 30 anos, um mercado que mal aceita a gente, e eu ainda vou mudar, começar do zero aos 30. E aí fiquei naquela, e aí comecei a ouvir histórias e pesquisar mercado e fazer mentorias. Então, eu sou uma viciada em mentoria. Aqueles sites tipo, acho que é a Daplist, algo assim, eu entrava lá e falava, deixa eu ver quem são as pessoas que estão nesse mercado, que aí são slotzinhos de 30 minutos, eu entrava e falava, porque eu estou pensando em seguir essa carreira e eu queria saber como é que funciona o mercado para uma pessoa com mais de 30 anos começando agora. Não, tem mercado. Eu falei, beleza. E aí, como eu já estava nesse foco de comunidades para pessoas negras, eu cheguei na UX para Minas Pretas e no Pretux, durante um curso que eu fiz, que foi sei lá, um dos pouquíssimos cursos pagos que eu fiz durante minha formação. E aí tinham pessoas bolsistas dessas duas comunidades. E aí eu falei, o que que é isso? Me conta, tem um link aí para eu ver quem vocês são? E aí eu entrei para as duas, e foi quando tudo mudou assim para mim, porque além de entender o que que era UX, nas duas comunidades a gente tinha os profissionais que já estavam atuando,
e muita gente, a grande maioria, pessoas que estavam querendo mudar de carreira, querendo migrar. Então, a gente tinha esse entendimento de que era o mercado, o que era a realidade, o que está acontecendo, e tinha acesso a algumas bolsas nos cursos, algumas vagas de trabalho também, mas eu fiquei muito focada nos cursos. Então, foi um ano que eu precisei estudar muito, porque eu não tinha conhecimento de nada ali. Então, toda a minha formação foi com bolsa dessas duas comunidades, sabe? Então, Isso é eu acho impressionante. que isso me fortaleceu como profissional e como pessoa, sabe? Ver que a nossa movimentação, o nosso processo em grupo funciona, que a gente tem caminho a partir disso, que é isso que vai fazer a gente movimentar. A gente não pode ficar esperando alguém chegar lá e estender a mão para poder dar uma vaga para gente. A gente tem que se movimentar entre a gente e falar, ó, tô pronto, mercado, tô aqui, ó. Vocês estão falando que não tem um profissional formado, eu sou uma profissional formada, capacitada, por as mesmas instituições que vocês exigem, e aí, vamos para o processo seletivo? Então, isso me fortaleceu muito. Olá, comunidade. O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam? Vocês sabiam que o Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e, mais recentemente, foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Claro, claramente, mas é também engraçado ver que, aí está, viste estas duas pessoas, foste falar com elas. Tu tens muito isto também, não é? Esta tua curiosidade que tu não permites que fique só dentro da tua cabeça. Tu verbalizas, o que é isto? Como é que eu faço? Onde é que eu posso encontrar? E eu acho que isso é muito interessante também. E aí está, pelo menos daquilo que estás a dizer, por mais que tu tenhas aqui algumas inseguranças, tu não deixas que estas te mobilizem, tu não deixas que estas inseguranças te impeçam de fazer coisas. Pelo contrário, tu vais e dizes: eu não sei, eu quero aprender, como é que eu faço, onde é que eu posso encontrar. E eu acho que isso também é algo muito positivo e acho que é algo que, sim, permite depois chegar a esses lugares. É bonito de ver isto, sabes? Eu gosto muito. E tu disseste aqui também uma palavra muito forte, que foi: isto te fortaleceu muito. Tu sentes, porque eu aqui também um bocadinho na introdução e daquilo que foi a primeira conversa que nós tivemos, eu senti que tu tens muito estes espaços seguros, não é? Estes espaços que te fortalecem, estas pessoas, estas comunidades. Podes falar-nos um bocadinho de como é que eles fortalecem outras pessoas também? E a jornada, a tua, já conseguimos ver um bocadinho, mas daquilo que também tens observado, que é o espalhar um bocadinho, não é? Desta semente para outras pessoas. A gente, quando não tá começando uma carreira, mesmo que seja transição ou seja início da carreira profissional, eu percebo muito, foi uma coisa que eu já passei, e eu percebo que é um padrão, vamos dizer assim, né? A gente tem muita insegurança de já tô pronta, já tô preparada para isso, já tenho conhecimento suficiente para me candidatar para uma vaga dessa área. E aí a gente, que já passou por tanta história, né, enquanto pessoa negra, a gente acho que chega com essa preocupação dobrada, porque a gente sabe que vai encarar pessoas. Então, por exemplo, na área de tecnologia, inglês é básico, porque a gente tem muito conteúdo que não está traduzido para o português ainda. Então, você chega no processo seletivo sabendo que vai competir com pessoas que têm formações em inglês, que têm intercâmbio, que estudou fora do país, e aí você fica naquela: será que eu vou conseguir? Ah, eu não vou me candidatar a essa vaga não, porque é muito para mim. Ah, porque eu vou chegar lá e disputar com pessoas de outra formação, de outros, né, caminhos. Então, você chegar e hoje em dia eu já consigo chegar lá nas comunidades e falar: olha, o mercado é difícil, sim, mas a gente está pronto, porque os cursos de UX que a gente faz aqui são os mesmos que eles fazem. A gente não tem, nesse ponto, nenhuma diferença. O problema é inglês, olha só, tem isso aqui que é de graça, tem isso aqui, tem isso aqui, tem um lugar que está oferecendo bolsa assim, assado. Então, vamos tentar junto? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita insegurança de falar inglês. E aí, um dos primeiros projetos que eu peguei em pesquisa era para uma empresa dos Estados Unidos,
Então a gente fazia a parte brasileira, né? Eles estavam fazendo uma sequência de estudos pelo mundo, e aí a gente pegou a parte Brasil. A gente fazia todas as entrevistas, tudo com brasileiros, mas o relatório e as reuniões para decidir quais os caminhos seguir eram todas em inglês, porque era com a equipe americana. Então, no primeiro dia que falaram assim, olha só, amanhã a gente começa o projeto, a gente tem reunião a tantas horas com o cliente. Aí eu falei, peraí, reunião com o cliente? Em inglês? Você não fala inglês? Eu falei, falo. Então, falei, mas eu fiquei nervosa. Será que eu vou saber? Será que eu vou entender? Será que ele vai me entender? Então, são essas inseguranças que a gente não tem como chegar para quem está começando agora e falar: não, vai ser tudo lindo, pode ir com calma. Não, é falar: olha, não vai ser lindo, mas a gente vai aprender na hora que a gente precisar fazer. Porque na hora a gente vai ter que entender o que ele fala e ele vai ter que entender o que eu estou falando. Então, lógico, nas primeiras eu suava, assim, achava que eu ia desmaiar no meio da reunião. Mas aí com o tempo eu falei: "Não, eu entendo, ele me entende, tá tudo bem". Na hora dos relatórios sim, eu pedia uma ajuda, falava: "Olha, eu escrevi o relatório aqui, tá em inglês, mas tem como dar uma revisada? Eu não tô muito segura sobre isso, sobre esse termo aqui, sobre esse parágrafo, eu acho que não ficou muito nítido". Mas é passar isso, sabe. A preparação para entrar a gente tem. E tem muita coisa que pode ser o melhor curso do mundo que você faça, que não vai acontecer na vida real, ou que você vai ter que adaptar aquele processo àquela empresa que você está trabalhando. Então eu, hoje em dia, trabalho numa consultoria. Eu faço banco, eu faço cultura, eu faço comunicação, eu faço projeto para televisão. Cada projeto tem a sua característica. Eu posso usar a mesma técnica em todos, mas cada um eu vou ter que adaptar para cá, para lá, porque eu não posso falar com um cliente de luxo, classe A a mais, da mesma forma que eu falo com um cliente que está fazendo entrevista com população classe D. E aí é isso que eu tenho que entender para adaptar. E isso o estudo não vai te dar. Mas você tem que estar com a técnica pronta para na hora que precisar adaptar, falar, eu posso tirar um pouquinho daqui e botar um pouquinho para lá. E é isso que a gente se fortalece quando a gente está ali, né, na comunidade, porque além dessa movimentação técnica, tem todas as questões de insegurança, mas, eu sou uma pessoa negra e essa empresa tem um histórico de racismo, já foi processada, será que vale a pena eu ir para lá? Porque eu fui para o processo seletivo e só tinha eu de pessoa negra, será que eu vou conseguir passar a próxima etapa? Se eu passar, como é que eu vou me posicionar? Então, esses detalhes a gente só pega quando a gente está entre a gente. Por mais que a gente passe para uma pessoa não negra, ela não vai entender no detalhe como a gente se entende. Então, às vezes é uma vírgula, um olhar, porque a pessoa me olhou assim, eu não me senti confortável. E aí você entende o que que é o me olhou assim, porque você também já recebeu um olhar assim. É isso, eu falo de fortalecimento nesse sentido, né? A gente está ali para falar da parte técnica, de não, peraí, eu te ajudo aqui, na técnica é isso, usa isso, mas também no convívio. Então, a gente costuma brincar que o pessoal fala de soft skill sobre inteligência emocional, o nosso soft skill é entender como é que dribla o racismo também, né? Além de todos os outros, a gente ainda tem que ter esse outro soft skill aí. Que é muito bom de ouvir e aí está, estavas a falar, é como se a minha mente fosse, eu meio que conseguisse visualizar tudo isso e é muito bom ouvir, porque depois eu estou aqui a tentar relacionar com a tua experiência, mas corrige-me se eu estiver errada, porque tu depois também tu falas muito, tu és oradora e nas tuas abordagens tu também fazes esta relação entre o antirracismo e o design em si. Uhum, Saber que tu vens de experiências de comunidades que te empoderam, que te fortalecem, ao ponto de depois tu conseguires falar sobre estes tópicos, não é? E até conseguires até desenvolver e de fazer a correlação entre estas temáticas. Fala-nos um bocadinho disto, porque eu acho que é interessante e como é que, porque eu consigo ver a relação, mas será que é mesmo neste sentido? E como é que é falares para outras pessoas e fazeres também esta junção destes dois temas e de mostrares, olha, há uma correlação aqui e falar sobre o assunto. Como é que é para ti e em que é que consiste em específico? Se puderes uhum. assim de forma breve, apesar de eu achar que nunca vai ser possível, mas sim. A gente gosta, né, de explicar. Exato. Eu acho que esse start veio para mim quando eu entendi, num desses cursos que eu fiz, que design é um processo, né. A gente tem várias caixinhas ali dentro do design, mas o todo é um processo. Muita gente conecta o design
com design gráfico, então liga a imagem só, a construção de imagem. Só que hoje em dia o design, principalmente com UX, você vai de criar uma ideia, de processar aquela ideia. Então a pessoa fala assim: ah, eu quero ter um aplicativo para minha empresa. E aí você fala, mas por que você quer ter um aplicativo? Ah, porque todo mundo tem, eu quero ter também. E aí a gente vai lá e processa essa informação. Olha, a empresa atua em tal ramo, tem esse público, faz isso. Qual é o aplicativo que faz sentido naquilo ali? Às vezes ela acha que precisa de um aplicativo de delivery, quando na verdade ela precisa de não precisa de um aplicativo, ela precisa de um site que explique o que é o serviço que ela está oferecendo, porque ninguém entendeu ainda qual é o serviço que ela está oferecendo. Então, a gente vai desde essa desenrolar essa ideia. Tem a equipe de pesquisa, tem a equipe de texto, né, de writing ou content, dependendo da empresa, mas que desenvolve como vai apresentar esse conteúdo. Tem a equipe de estratégia, tem até chegar no visual, passa por muita coisa antes. Então, quando você entende que é esse processo e que para você chegar num produto final que realmente converse com as pessoas que vão usar, você tem que entender aquelas pessoas, você tem que conhecer aquelas pessoas. E não é conhecer, pegar um estudo de uma instituição oficial do governo e ler. É você ir lá e conversar com ela, mas eu gosto um ponto básico da pesquisa que é entender como é que a pessoa resolve aquele problema ali hoje em dia. Então, vamos supor esses aplicativos que fazem organização financeira para empresas. Como é que a pessoa resolver aquilo ali antes de ter um aplicativo? Ou então a gente entrevista justamente quem não usa aplicativo nenhum. Como é que você resolve? Ah, eu anoto no meu caderno. Eu escrevo aqui as contas do mês, faço minha conta com o meu papel e caneta e está funcionando muito bem. Ah, e se eu te desse um aplicativo que faz isso, você ia gostar? Ah, não sei nem usar computador, celular, sou péssimo disso. Então a gente entende que não é aquilo ali que a pessoa quer. Ela quer, talvez, um curso que explique qual é a melhor forma dela usar o dinheiro, dela dividir o dinheiro, o lucro dela entre, né, investimento e o que ela vai guardar e o que ela vai usar para se divertir, para cuidar da vida dela. Então, quando eu comecei a entrar no mundo da pesquisa em UX, falei, gente, isso tem tudo a ver com o que acontece. E aí também eu comecei a perceber durante essas pesquisas e estudos muitos processos relacionados à falta de conversa e de entendimento sobre pessoas não brancas, né? Então, a gente passa por muita coisa de tecnologia, startups, com aquele perfil de Vale do Silício, que a gente sabe que é uma área que também não tem muitas pessoas de outras etnias, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve um caso de um banco digital que na hora de fazer a verificação facial, né, aí aparecia aquele redondo para a pessoa encaixar o rosto e pedia para piscar, para confirmar a identidade. E aí o homem negro postou, gravou ele mudando de posição, iluminação e não reconhecia, não reconhecia. Quando ele botou uma foto de uma pessoa branca, na mesma hora reconheceu e confirmou a identidade. Ou seja, o Sério? aplicativo teoricamente precisava de uma imagem 3D, tanto que pedia para piscar, pedia para sorrir, mas quando ele colocou uma imagem, um papel fixo, só com uma foto de uma pessoa branca, reconheceu automaticamente. Então, o que que é isso, né? Faltou ali dentro do processo de design fazer um teste com pessoas com mais melanina. Então, essa diferença, a forma que a luz passa e recebe e reconhece, tudo isso faz diferença. Tem um estudo também daquelas saboneteiras automáticas que você passa a mão para receber sabão, e que foi uma pessoa indiana que descobriu isso. Por quê? A quantidade de melanina na pele dele, o laser daquela saboneteira não reconhecia, então não liberava o sabão. E isso acontece muito por falta de ter uma equipe mais diversa, por falta de conversar com outras pessoas que estão além do seu grupo. Quando a gente começa a se aprofundar na área de UX, a gente chega em muitos problemas desses. E a gente, sendo também a pessoa que está do outro lado, que tem um produto que não funciona por causa da sua pele, você começa a falar, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí, como é que eu posso ajudar? Pô, dentro do processo de design poderia ter sido resolvido se tivesse tido uma pesquisa, se tivesse tido um teste,
antes de lançar para o mercado, mas não adianta fazer um teste só com seus amigos todos iguais. Eu tenho que ter um produto físico como esse, eu preciso ter várias tonalidades, eu preciso ter vários formatos de rosto, eu preciso ter pessoas com diferenças de boca, de nariz, de olho, de distância, de testa, de cabelo. Eu preciso ter entendimento sobre uma questão também que já teve em relação a passaporte, pessoas que usam adornos na cabeça por questões culturais e religiosas. Então, na foto do passaporte dela, ela vai ter que estar com aquele lenço, ela vai ter que estar com um turbante, ela vai ter que estar, porque faz parte da cultura e do respeito que a gente tem que ter por aquela pessoa. Então, no meu processo de validação de identidade da pessoa, eu não posso exigir orelha, porque eu sei que aquela pessoa ali, ela vai estar com um lenço que cobre a orelha dela. Então, é ter esse entendimento diverso. E a gente só consegue isso tendo pessoas na equipe que se atentem a esses detalhes. Da mesma forma que eu posso deixar passar um detalhe sobre uma etnia que eu desconheço, aqui no Brasil a gente tem os indígenas, e certamente tem muita coisa que eu não sei sobre as pessoas indígenas. E aí eu vou deixar passar. Mas se eu tiver uma pessoa indígena na equipe, eu falo, opa, peraí que tem esse detalhe aqui, que para mim a etnia é muito importante. E a gente não pode deixar passar isso no produto. Então não tem, eu não vejo outra forma de fazer produtos e entregas que funcionem realmente para todo mundo, como o UX se propõe a ser, focado na pessoa, sem ter equipes e testes diversos. A gente fala muito de equipe, mas tem que lembrar que precisa ter teste, sabe? A equipe dá uma ideia, dá um formato de desenvolvimento, mas a gente precisa testar se aquilo ali realmente está funcionando. Se na hora que passou, saiu do design e foi ali para o desenvolvimento, se realmente concretizou aquilo ali, aquilo vai funcionar. Ou então, até às vezes, a nossa ideia está errada mesmo. A gente sugere uma coisa, o desenvolvedor faz e o próprio desenvolvedor às vezes já fala assim, olha isso aqui, não vai funcionar do jeito que você propôs não. Posso fazer uma alteração? Aí a gente fala, pode. E a gente testa depois. Porque a gente precisa testar. A gente não é só acreditar na nossa ideia, na nossa teoria. Precisa fazer teste, né? Então, foi aí que eu consegui cruzar essas informações e fazer, acho que é um propósito, assim, para mim, falar disso e falar desse desenvolvimento, como que a gente pode ter coisas que realmente funcionem muito bem para todo mundo, sabe? Para mais pessoas, pelo menos, do que o que a gente tem hoje em dia. Claramente. Mas sabes, quando falavas, eu ficava aqui a pensar qual é a reação dos clientes, ou seja, dos detentores da ideia, quando tu lhes dás esta visão de mercado, não é? Esta visão de modo de atuação e também do alcance que o produto deles pode ter, porque é algo que inicialmente não lhes passa pela cabeça. Então, quando tu lhes dás aqui toda esta informação, qual é a reação deles? Sentes que há resistência, sentes que há surpresa, sentes que há vergonha? Qual é a reação deles? Ou as reações que tu mais captas? Eu já tive uma reação que me marcou muito, foi mais sobre consumo. A gente estava trabalhando com um aplicativo de venda de produtos e aí eles queriam entender por que que funcionava tão bem em outros países da América Latina e no Brasil não estava desenvolvendo. E aí a gente apresentou a questão da renda. A gente falou, olha, o Brasil tem uma questão aqui de renda, tem esse problema, que as pessoas precisam usar esse formato de pagamento que no aplicativo de vocês não está disponível, mas é o que as pessoas nas entrevistas relataram que era o ponto de dificuldade, então preferia usar o outro ao invés do seu, porque não tem esse formato de pagamento que é o adequado para eles. E aí a cliente de outro país falou, mas eu não estou nem aí, porque eu não quero falar com pessoas pobres. A gente falou, tá, Ouch! mas o problema está aqui. O seu aplicativo não está desenvolvendo no Brasil porque você não tem esse ponto aqui. Ela, eu prefiro não ter meu aplicativo no Brasil do que ter que ceder a isso. E a gente fez, tá bom, eu vou Uau! fazer o quê? Mas a gente apresentou as provas para ela de por que, que não funcionava, por que, que ela não estava tendo o crescimento esperado. E em relação a pessoas de etnias diversas, o que geralmente acontece é ali na hora das entrevistas, tanto para entrevista individual antes de lançamento, quanto para teste pós-lançamento, é a gente ter dificuldade na hora de recrutar as pessoas, né? A gente tem empresas que fazem recrutamento que elas cobram mais caro. Quanto mais detalhes você pede, mais caro fica esse recrutamento. E aí, às vezes, a gente passa isso para o cliente, que a gente quer
que tenham pessoas de, né, diversidade de etnia, diversidade de região, diversidade de idade, diversidade de gênero. E aí o cliente fala, tá, mas eu não vou pagar mais por isso não. Então você faz o básico, entrevista só a pessoa dessa cidade, de uma cidade só, que sejam parecidas aqui, porque aí vai ficar mais barato. E aí quando a gente percebe que isso vai afetar muito no processo do produto, a gente pontua no relatório que seria necessário aprofundar o entendimento com outros grupos, com outros lugares, mas que dentro disso aqui que foi estudado, o resultado é esse. Mas que se a gente tivesse um grupo maior, mais amplo, mais diverso, teria uma amostra mais real, um resultado mais próximo da realidade de quem consome aquele produto. Então, isso é uma barreira que a gente ainda encontra muito. Tem empresas que falam, nossa, vocês têm razão, eu não tinha pensado nisso, pode mudar o orçamento, pode fazer. E tem empresas que falam, não, 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 meu orçamento já está muito caro e eu vou ficar dessa forma mesmo. Então, eu acho que são os pontos que batem, e aí na hora da gente construir os relatórios a gente consegue ver as diferenças, porque às vezes a gente está trabalhando com empresas do mesmo ramo, e a gente vê o resultado de uma e o resultado da outra e fala, olha a diferença, quem aceitou a diversidade no recrutamento e quem falou que não ia gastar dinheiro com isso. E a gente, óbvio, não pode passar o resultado de uma para outra, então eu posso falar, olha Claro. só, seu concorrente fez uma melhor que você, eu não posso. E Sim, aí, mas quando chega lá na frente no mercado, o concorrente dele vai ter um resultado melhor. E eu não eu finjo que nem vi, que eu não sei de nada. Mas é bom porque também, aí está, quando tu estás a falar enquanto oradora, também te dá mais dados ainda para poderes reforçar a importância que tem realmente este investimento na diversidade, este investimento neste pensamento diverso, neste público diverso, o que eu acho que acaba por ser muito interessante, porque estas barreiras que encontras também te ajudam a fortalecer um bocadinho este propósito que tu tens e esta visão que tu sabes que está no caminho certo. É o Uhum, agridoce, não é? exato. E às vezes a gente conversa com pessoas de outras empresas e elas falam: Ah, Tainá, isso é eterno, sabe? Vai ter gente que vai concordar com você, vai te apoiar, vai te ajudar, e tem gente que vai falar: Isso é besteira, isso não faz a menor diferença. Você pode mostrar todos os dados oficiais, extraoficiais, tirados da sua cabeça. Ele vai falar: Tô nem aí, não, não me importo com isso, isso não é nada, você que está criando isso, mesmo tendo dados na mão. Exato. Mas é bom ver que este caminho que tu tens vindo a trilhar, tu vês o resultado também, tu consegues ver o resultado imediato no mercado, tu consegues também aquele resultado que tu queres ver e não consegues de imediato, tu consegues transformar isto em informação para quem esteja disposto a estar mais aberto e receptivo. É muito bonito de ver. E isto tudo através desta jornada tão diversa e tão multifacetada que tu foste tendo ao longo destes anos, que para ti, quando tu decidiste mudar de carreira, disseste, eu já tenho 30 anos, não é? Como se fosse uma idade muito grande, uma idade muito pesada, quando ainda não, ainda estamos na flor da idade. Mas para aqueles que estão a ouvir e que pensam, mas eu não tenho a garra da Tainá, mas eu não tenho a confiança que a Tainá tem para poder dizer, eu não sei, mas ensina-me, ou onde é que eu posso encontrar esta informação, mas eu quero fazer. Para essas pessoas que dizem, eu não tenho o tipo de garra que ela tem, que tipo de conselhos lhes dás? Porque sabemos que há muita gente que realmente quer mudar, mas que não acredita que consegue. O que é que lhes dirias? Eu acredito muito no poder da comunidade. Então, além disso tudo que eu contei, os meus pais, eu vou citar muito eles aqui porque, né, são as minhas referências nessa história. Eles são do movimento negro. Então, eu cresci dentro do movimento negro e dentro dessa luta por melhores condições de tudo, de vida, de saúde, de emprego, de tudo, de renda. Então, eu acredito nessa movimentação. E eu sempre fiquei ali tentando não perder esse vínculo de uma forma ou de outra. Então, teve um período que eu me dediquei muito à minha carreira e me isolei, assim, me afastei do movimento e fiquei nessa sensação de que tem algo errado, né? Como eu falei ali, pô, isso aqui não tá legal, isso não tá certo, eu não sei como fazer, que é o nadando sozinha. E aí, quando eu voltei a ter esse convívio com a comunidade negra, não diretamente com o movimento negro, mas com outros movimentos. Então, teve o movimento Black Money, teve o Pretux, tem Extra Minas Pretas, tem os encontros aleatórios, então tem pessoas estudiosas, tem um professor de sei lá o que vai dar uma palestra. Você sabe que naquele lugar você vai encontrar uma diversidade de pessoas pretas de várias áreas.
e eu ia. Então, eu acho que estar com os nossos fortalece de várias formas. E uma delas pode ser essa. Às vezes, eu não tenho tempo porque eu trabalho, eu já estudo outra coisa, não sei o quê. Mas vai ali no fim de semana e conversa com alguém que já está trabalhando na área que você queria ir. Chama na cara de pau lá no LinkedIn, no Instagram, numa rede social que você tiver e fala, conversa com essa pessoa, fala, olha, eu te acompanho aqui, seu conteúdo é muito legal e eu não sei nem por onde começar, eu queria atuar na mesma área que você, mas não sei por onde começar. Participa dos eventos gratuitos, seja online, seja presencialmente. Eu acho que isso que foi virando a minha cabeça para falar, não, vai dar tempo sim, eu vou conseguir. A gente sabe que a gente precisa pagar contas, então não vou ficar aqui com aquela história de, larga tudo e vai fazer o que você ama. Não, não dá. A gente não tem essa condição, sabe? Quem não nasceu herdeiro não dá para virar assim, larga tudo, vou tirar um ano sabático, estudar. Não, a gente tem que se virar, estudando, trabalhando, tendo 1000 atividades no dia. Mas eu passei na pandemia, foi um processo de todo mundo não entender o que estava acontecendo, a gente não sabia o que ia ser o dia seguinte. E nesse processo eu tive muitas crises de ansiedade e eu entrava num surto de virar a noite estudando. Mas é isso que eu recomendo para todo mundo? Óbvio que não, porque no dia seguinte eu não era ninguém, eu estava lá estragada, tendo que trabalhar com sono, tomando café, me virando. Então não vou chegar aqui e falar, sabe, estude enquanto eles dormem, não. Sou totalmente contrária a isso. Mas naquele momento ali foi o que aconteceu para mim. Não foi nem o que eu planejei, foi o que aconteceu para mim. E hoje em dia, uma coisa também, a gente entra num fluxo de eu tenho que estudar muito, eu tenho que estudar muito, eu tenho que estudar muito, e aí se compromete com vários cursos e não consegue fazer nada. Então eu cheguei num momento que eu falei, eu vou parar de me inscrever em curso. Seja gratuito ou pago, eu não vou pegar, porque eu não estou dando conta. Eu tenho um monte aqui que eu não fiz. Então, quando eu me inscrever, é para eu fazer. Cumprir 100% dessa meta? Ainda não. Mas você ter esse entendimento de que você não vai dar conta de tudo ao mesmo tempo, que a gente precisa planejar. Então, o que eu preciso agora? Qual é meu objetivo agora? Melhorar no inglês? Então, eu vou só me inscrever nesse curso de inglês, vou cumprir este curso, vou melhorar o meu inglês e depois eu faço outro curso de outra coisa que eu preciso resolver. É tentar ter um plano realista dentro das suas possibilidades, da sua realidade, do seu tempo, da sua verba disponível. Então, é pensar em todos esses pontos. E assim, para mim, o que funciona? Sentar e escrever no papel. Aí eu adoro um digital, um tecnológico, mas nessa hora eu preciso do papel, caneta e falar. Na segunda-feira eu trabalho de tal hora, e já estou comprometida com um curso à noite. Na terça-feira eu só trabalho, não tenho nenhum curso à noite. Dá para encaixar aqui ou eu tenho outra atividade para fazer da minha casa? Porque eu também posso ter outra atividade para fazer da minha vida. É o dia de eu lavar roupa, entendeu? Sim, Porque sim, também sim. precisa pensar nessas coisas que a gente faz além de trabalhar e estudar. Então eu paro ali, escrevo no meu papel, vejo o que tem de espaço, o que é um espaço, mas também, deixa eu deixar essa folga aqui, porque se tiver qualquer imprevisto eu tenho um tempinho vazio. Mas assim, eu acho que o ponto principal, inicial, é se conectar com as pessoas que fazem sentido para você. Eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa negra e trans. E ela fala, Tainá, depois que eu comecei a conviver com outras pessoas trans, minha vida mudou. Porque comecei a ouvir histórias que faziam sentido para mim, comecei a ver realidades que batiam com a minha realidade. Então, é se conectar com a comunidade que faz sentido para você. Para mim, o que fez sentido foi me conectar com pessoas negras. E aí isso mudou meu entendimento, principalmente sobre a tecnologia, que é uma área que a gente sabe que tem poucas pessoas e a gente fica com muito medo de pisar naquele lugar ali. E aí, quando você vê outras pessoas, principalmente em cargo de liderança, você fala: opa, tem um caminho aqui, tem uma possibilidade aqui. Isso é muito bom. E você começa a ter outros incentivos, que aí você começa a priorizar de uma forma diferente, né? Você fala, pô, eu preciso ganhar esse dinheiro, eu não posso perder o emprego que eu tenho agora. Mas se eu quero chegar no outro lugar, eu tenho que dar um jeito de organizar aqui, na hora do meu almoço, pô, vou almoçar assistindo um curso online, sabe? Infelizmente, pra gente tem que ser dessa forma. Dura, mas tem que ser, sabe?
E eu gosto da tua honestidade, sabes? Gosto mesmo muito, porque aí está, tu não estás aqui a tentar florear nada. É a tua experiência Uhum, com as coisas que tu fizeste, sim, com a tua realidade, com as coisas que ao dia de hoje tu dizes, se calhar não faria da mesma forma, mas foi a realidade que eu tive no momento e hoje aconselho neste sentido. Possam fazer um bocado diferente. Mas aí está, vai ser preciso se esforçarem. Eu gosto deste tipo de honestidade e aproveitando esta onda de honestidade, mas ao mesmo tempo de empoderamento, porque eu sinto que o que nos estás a dar aqui também é muito empoderamento. Não sei se uhum, vale a pena fazer esta questão, mas é uma questão que eu adoro fazer a todos os convidados no uhum. final, para fechar, que é que verdades tu sentes que não te contaram quando estavas a começar? Porque aí está, tu agora estás a ser muito crua, estás a contar as coisas como elas são, como foram para ti, mas quando eu estava a começar, eu não tive disto. E acredito que tu também não tiveste disto. Mas se puderes dar um bocadinho deste conselho de que verdades, ou uma só verdade até, aquilo que tu sentires, que não te contaram quando estavas a começar, o que é que dirias? Eu acho que uma coisa que é básico para qualquer área é quando a gente estuda ali, a gente tem a teoria maravilhosa e chega cheio de gás no trabalho e fala: "Eu vou aplicar tudo que eu aprendi". E você fala, quando você começa a perceber, você fala: "Ai, não é assim, gente. Mas me ensinaram que eu tinha que fazer desse jeito, eu não vou fazer desse jeito não", e a vida real fala: "Não, é não, tá?". Então, chegar, né, quando você partir para a execução das coisas, chegar com calma. Entende primeiro o que é aquele lugar ali onde você está, o que é aquela empresa, o que é aquele cenário, qual é a realidade daquele ambiente, para você falar a mesma língua, para você estar conectado com o que está sendo feito ali. A gente não chega em nenhum lugar, a não ser que seja o nosso próprio, para desenvolver e falar: olha, estou criando esse processo porque é o melhor processo, é o que eu vi. Geralmente a gente chega no início da carreira numa empresa que já tem uma história, já tem um processo, já tem uma equipe, e você vai se encaixar naquilo ali. Então não chega querendo impor as suas coisas, né? Chega e entende o que é aquele ambiente, quais são os processos, qual é a realidade, qual é tudo. E uma coisa que me falaram, e que depois que eu escutei aquilo e comecei a praticar faz muito sentido, é você entender que língua aquela pessoa ali fala, né? A pessoa que você tem que defender as suas ideias fala. Então, se a linguagem dela é dinheiro, você tem que falar sobre dinheiro. Não adianta você chegar a falar porque a questão social é importante. Não, você tem que chegar a falar, olha só, a gente tem uma população de 54% de negros, que isso dá não sei quantos milhões de pessoas, que isso em dinheiro pode reverter não sei quantos milhões para o seu negócio. Ele vai falar, ai, mais dinheiro para mim? Quero. Me explica, me conta isso aí. Agora, se você está num movimento que todo mundo acredita realmente no social, aí você vai apresentar seu projeto e falar, não, porque a questão social é essa, a gente tem uma porcentagem de população vulnerável que a gente pode auxiliar e tal. E aí a pessoa fala, nossa, que lindo o projeto, é isso que eu queria ouvir, é nesse lugar aí que eu vou investir meu dinheiro e meu tempo. Então, é saber a língua que a pessoa fala, né? É muito importante. E depois que me falaram isso e eu comecei a prestar atenção, tudo muda. Você consegue umas aprovações melhores quando você entende aquela linguagem ali. Mas é óbvio, tem horas que você vai desanimar e falar: ai meu Deus, eu queria tanto falar de social e ele só fala de dinheiro. Mas pensa que você está conseguindo implantar o seu social porque ele entendeu através do dinheiro a importância daquilo ali. Para você é importante por um lado, para ele é importante por outro, mas está andando. Aquilo está sendo colocado em prática. E aí, para quem está recebendo na outra ponta, é muito benéfico. A gente vai estar beneficiando muitas pessoas porque a gente soube defender aquela ideia ali. Então, eu acho que esses dois pontos são os principais que eu queria ter ouvido desde o meu primeiro dia de faculdade, para já chegar no primeiro estágio falando: opa, peraí, deixa eu observar onde eu tô e deixa eu entender que língua ele fala para eu falar no mesmo lugar, sabe? E este conselho tão rico que tu partilhaste connosco é de facto um conselho que eu também gostaria de ter ouvido. Por isso, obrigada por este. Sinto que esta conversa foi muito desconstrução, sabes? Foi uma conversa crua, em que tu não tiveste, como nós dizemos aqui, papas na língua, tu falaste a tua realidade, sem florear nada, mas também ajudaste a desconstruir muita coisa e mostraste como é que tu tens vindo a desconstruir também
a questão da falta de diversidade, de falta de inclusão, de falta de compreensão para com o outro, não é? No teu trabalho, na tua vida e no teu desenvolvimento. E é muito bom. É muito bom. Se eu antes da conversa já estava contente, agora ainda estou mais. Por isso, a sério, estou mesmo. E tenho a certeza de que para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, mas que depois desta conversa vão certamente querer te conhecer, querer conhecer um pouco mais do teu trabalho, falar contigo até mesmo e receber um pouco desta visão que tu tens e desta abertura que tens para partilhar, não é? Como e onde é que estas pessoas podem entrar em contacto contigo? Olha, eu tô assim, onde é mais fácil de me encontrar é no LinkedIn e no Instagram. Nos dois eu tô como Tainá Salomão, então chega lá instagram.com/barra Tainá Salomão ou LinkedIn barra, acho que é né? Enfim, Tainá Salomão, eu tô lá, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, porque hoje em dia, aquilo que eu falei, né, de priorizar, então durante o horário de trabalho eu fico fora de rede social para poder trabalhar concentradinha, então eu respondo e eu acho que é onde eu me conecto mais com pessoas, tanto para receber quanto para passar, é onde eu estou conseguindo ter mais gente por perto, né? Mais gente por perto mesmo que remotamente. Então, tô lá, nessas duas é onde vocês me encontram, que eu tô mais ativa mesmo. E aproveitem, aproveitem, porque vale a pena. Eu queria só deixar assim, eu não juro, gente, eu não quero desanimar ninguém, não quero trazer aqui e falar, ah, nossa, a Tainá é pessimista, não é isso, mas a gente não pode ficar ouvindo conversas, né, palestras de pessoas que têm uma realidade diferente da nossa. A gente sabe que muita gente que está aí no mercado com sucesso e tal, veio de uma realidade de ter um conforto financeiro, ter estudos de alto nível, que nem todo mundo dos nossos vai poder ter, teve acesso. Então, a gente tem que entender qual é a nossa realidade, né? A gente não pode chegar se comparar com uma pessoa que nasceu bilionária e que a atividade dela é ser herdeira de uma empresa. Ela vai ter que estudar e tal para administrar aquele negócio, mas é para administrar um negócio que já é da família dela, que já está ali pronto para ela só assumir. A gente não, a gente tem que construir nossa história. Seja assim, como eu fui mudando de carreira até chegar num lugar que eu falei, agora achei o que eu quero fazer. Ou a gente vai entrar numa carreira, eu conheço algumas pessoas que entraram numa carreira na faculdade, tem certeza que é aquilo que quer fazer para o resto da vida e estão muito bem vivendo com isso, sabe? Gente mais nova que eu, que está liderando empresas, que já está ali C-level. Então, a gente entender o que, que a gente precisa para chegar lá. E a gente não vai simplesmente sentar no banco da faculdade, sair da faculdade, estar num emprego maravilhoso e vai dar tudo certo, a gente vai ficar milionário, virar palestrante, como eu ganhei meu primeiro milhão. Então, a gente tem um caminho mais complicadinho, porque ontem eu estava conversando com um amigo que ele falou, eu comecei a trabalhar com 14 anos para sustentar minha família. Aí essa pessoa tem a mesma realidade do cara que com 14 anos estava indo tirar férias fora do país, estudando na melhor escola da cidade? Não, né? Então é isso que a gente precisa. Eu gosto sempre de pontuar. A nossa realidade é um pouco diferente, mas tem caminho sim. A gente não precisa também achar que nada vai dar certo só porque eu não nasci E herdeira. para completar e rematar o que disseste, eu diria aceitar a nossa realidade. Porque não há nada de mal. É simplesmente aceitar e acreditarmos que não é tão diferente assim de outras pessoas. Simplesmente não é tão falada. Mas é a nossa realidade. Por isso é abraçar isso e acho que isso também permite-nos olhar as coisas de outra forma, tirar aqui um certo peso e dizer é o que é, sigamos em frente, não é? O caminho é para a frente. Isso aí. Minha querida, muito, muito, muito obrigada. Foi mesmo um prazer. Para mim também foi ótimo nossa conversa. Muito bom. Um beijo enorme. Beijo. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work, que contou com a edição do Augusto Piscinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.